Localizado na África, o Egito é um país que possui história e cultura peculiares, ligadas a uma das mais antigas e desenvolvidas civilizações do globo, com construções extraordinárias, deuses com aspectos humanos e natureza excepcional. A cultura do Egito Antigo alimenta a nossa curiosidade e medo do desconhecido. Hoje você verá descobertas no Egito que mudaram tudo. Esfinge de Gizé. Esculpida em uma só pedra calcária, ela é a representação do rosto do faraó Khafre. O monumento tem 73,5 metros de comprimento, 19,3 metros de largura e 20,22 metros de altura. Seu desenho apresenta corpo de leão e cabeça humana, mas ninguém sabe com certeza a sua real função. Especulações afirmam que a esfinge está ligada às salas das pirâmides que ficam próximas, através de túneis subterrâneos com entradas abaixo de suas patas. Segredos de Saqqara. Saqqara foi a necrópole mais importante da antiga cidade de Mênfis. Está localizada a oeste da antiga capital e ao sul do Cairo, abrigando inúmeras obras do mundo faraônico, a exemplo da pirâmide de Djoser, considerada a primeira pirâmide do mundo. Também em Saqqara estão os Serapeum de Saqqara, um antigo local de sepultamento egípcio para os touros sagrados utilizados no culto de Apis. Cada Serapeum de Saqqara pesa mais de 100 toneladas. Além de estarem enterrados em uma grande profundidade, foram esculpidos em um único bloco de granito, com 4 metros de largura, 3 metros de altura e 12 metros de comprimento. O mais intrigante são as linhas e ângulos perfeitos demais para as ferramentas simples em uso na época. Em 2017, durante escavações feitas pela doutora Iwona Kozieira Diska Ogunmakin, da Universidade de Manchester, em sociedade com a missão arqueológica polaco-egípcia, foram encontrados corpos de crianças que parecem ter sofrido grave anemia, cáries dentárias e sinusite crônica. Já em 2021, foram feitos novos achados na necrópole de Saqqara, o templo funerário da rainha Nefertiti, 52 poços funerários com profundidade de 10 a 12 metros. Dentro desses poços estavam mais de 50 ataúdes da época do Novo Império e o 17º capítulo do Livro dos Mortos, um pergaminho com 4 metros de comprimento e 1 metro de largura, que ainda apresentava o nome do seu dono. A necrópole de Saqqara ainda esconde muitos mistérios e informações que futuramente vão nos ajudar no resgate ao passado dessa civilização. A luz de Dendera. No templo de Hador, na cidade de Dendera, existem nas paredes de sua cripta sul desenhos esculpidos à figura de um artefato cuja representação dá margem a duas interpretações contraditórias. A luz de Dendera, como ficou conhecida, retrata uma pessoa segurando um filamento em formato de uma cobra revestido por um bulbo protetor e sustentado na outra extremidade por um pilar de jade. Existe uma teoria que acredita que a figura descrita representa um dispositivo elétrico utilizado pelos egípcios similar a uma lâmpada. Em 1992, foi lançado o livro intitulado A Luz do Faraó, escrito por dois austríacos que visitaram as ruínas de Hador. Em parceria com uma empresa de tecnologia, os autores criaram dois modelos funcionais fiéis à representação presente no templo para comprovar sua hipótese. O livro não alcançou um grande público, mas a teoria foi melhor divulgada em outras obras mais sensacionalistas. Ao contrário da teoria descrita, a maioria dos egiptólogos interpreta esses elementos de acordo com a mitologia egípcia. A flor de lótus representa a vida e morte, a cobra, a fertilidade, o pilar de Jed representa a estabilidade e a coluna do deus Osíris, e o bulbo, a energia mágica de proteção. Além disso, não foram encontrados em outros registros menções ao uso de energia elétrica e tampouco artefatos que indiquem o uso de tal tecnologia pelos egípcios antigos. Faraó de Prata. Pissucenes I, terceiro faraó da 21ª dinastia que governou o delta do Baixo Egito, foi sepultado em um túmulo construído no interior do templo de Amon, em Tanis. O luxo dos itens encontrados na tumba pode ser comparado aos que foram encontrados na tumba de Tutankhamon e que rendeu ao faraó o título de Faraó de Prata. Apesar de a múmia do governante ter sido degradada por causa da grande umidade da região, a tumba resistiu à ação dos saqueadores e
Inúmeros itens valiosos foram encontrados junto ao corpo, como anéis e frascos canópticos feitos em ouro e prata, sábites e outros muitos itens em ouro. O sarcófago de Pessucenes, feito em prata maciça, foi finalmente trabalhado e repleto de pedras preciosas e semi-preciosas, além de ocupar a maior parte do espaço da câmara. Já a máscara mortuária era feita de lápis lazuli e ouro e possuía incrustações de vidro preto e branco para os olhos e sobrancelhas do rosto representado. A 21ª dinastia egípcia foi marcada por instabilidade política, consequência da divisão do governo entre Alto e Baixo Egito. Joias celestes. Em 1911, no cemitério de Gizé, localizado a 70 quilômetros do sul do Cairo, foi descoberto um colar com 5.300 anos. Analisando a composição da joia, os cientistas confirmaram ferro e níquel em sua composição, os mesmos que existem em meteoritos. Por ter sido fabricada em um período anterior à criação de técnicas para derretimento de ferro, acredita-se que os artesãos egípcios martelaram o ferro do meteorito até que se tornasse uma pequena placa que depois foi colocada no colar. Na cultura egípcia, o ferro era fortemente associado à realeza e ao poder. Artigos feitos desse material só eram encontrados em túmulos de pessoas que ocupavam posições sociais importantes. Cavidade misteriosa na pirâmide de Gizé. A grande pirâmide de Gizé foi construída durante o reinado do faraó Quéops e ficou muito conhecida por causa do seu tamanho, pelas câmaras e passagens secretas. De acordo com especialistas, muitos compartimentos que existem no monumento foram incorporados para aliviar a tensão gerada pelo peso de diversas câmaras, para evitar desmoronamentos. Utilizando a muografia, técnica que mede mudanças de densidade dentro de grandes estruturas rochosas, os cientistas descobriram um espaço vazio e de grande proporção sobre a grande galeria. Essa cavidade não era prevista por nenhuma teoria estabelecida, ainda não se sabe o porquê foi construída e se guarda algo com valor histórico. Matemática e a engenharia na construção das pirâmides. A construção das pirâmides representou um desafio matemático considerável para os egípcios, seja pelo uso primoroso de conceitos como o do ângulo reto, das relações de razão e proporção e o do segmento áureo, seja pelas grandes dimensões das partes componentes e dificuldade no transporte de alguns dos materiais utilizados. Por exemplo, cada bloco da pirâmide pesa em média 2,5 toneladas e é 1.618 vezes maior que o bloco do nível anterior. As câmaras no interior dos monumentos também seguem essa proporção, de forma que o comprimento das salas é 1.618 vezes maior que sua largura. Na pirâmide de Quéops, a câmara do rei foi decorada com granito. Como a rocha não era encontrada na região, os blocos que podiam pesar até 80 toneladas viajavam até 800 quilômetros de distância da pedreira de Assuã em barcos pelo rio Nilo. Inclusive, a façanha de transportar blocos pesadíssimos era tão complexa que até hoje ninguém sabe de fato como foi feito. Outro fato interessante é que as três grandes pirâmides, Quéops, Khafre e Miquerinos, estão alinhadas com a constelação de Órion, e o tamanho dos monumentos corresponde à magnitude das três estrelas principais da constelação. Se observarmos o posicionamento dessas estrelas em 10.500 anos antes de Cristo, existe uma margem de erro de apenas 0,001% em relação ao alinhamento com as pirâmides. Sabendo disso, não parece tão estranho as teorias de que as pirâmides de Gizé podem ter sido construídas por alienígenas. A Cidade de Ouro Perdida. Considerada uma das maiores descobertas da história do Egito, em 2021 a missão comandada pelo arqueólogo egípcio Zahi Hawass afirmou ter encontrado a Cidade de Ouro Perdida, fundada por Amenhotep III. Segundo o pesquisador, a cidade está em boas condições de preservação, com salas cheias de ferramentas utilizadas na vida diária. Situada na região de Luxor, a cidade de 3.000 anos de idade funcionou como um importante centro administrativo e industrial da era do Império Egípcio antes de ser coberta pela areia. Os arqueólogos identificaram a cidade por suas construções. Foram encontradas casas de tijolos de barro, padaria, um cemitério e pela presença de artefatos menores como moldes de fundição usados para criar amuletos, anéis, escaravelhos, tijolos de barro com selo do faraó Amenhotep III
cera e cerâmicas. As escavações começaram em setembro de 2020 e, segundo Hawass, há trabalho suficiente para os próximos 10 anos. Tutankhamon, o faraó do ouro. Tutankhamon governou o Egito durante o período conhecido como Império Novo. Durante seu governo, reverteu inúmeras mudanças feitas no reinado de seu pai, como a restauração da supremacia do culto a Amon e transferiu a capital do império novamente para Tebas. Foi um rei forte e diplomático. A descoberta da tumba de Tutankhamon e sua abertura em 1922 pelo arqueólogo Howard Carter instigaram a imaginação mundial acerca dos tesouros egípcios. A câmara, com 3,3 mil anos de idade, ainda mantinha as cores vivas de suas pinturas e uma infinidade de artefatos ricos em detalhes. Entre esses artefatos estava uma máscara mortuária feita em ouro maciço com símbolos tradicionais da realeza, como o toucado Nemes, a serpente Uraeus e a barba trançada. O artefato de 54 centímetros e 11 quilos se tornou símbolo do Egito atual e da suntuosidade do Egito antigo. Depois da abertura da câmara mortuária, 35 pessoas ligadas à descoberta da múmia de Tutankhamon morreram em condições misteriosas, o que gerou lendas e explicações sobrenaturais que depois foram rejeitadas. A teoria mais aceita para explicar essas mortes é a contaminação por fungos que cresceram no interior da tumba nos 3 milênios em que permaneceu lacrada. Hatshepsut, a rainha usurpadora, filha da rainha Amoses e do rei Tutemés I, Hatshepsut se tornou regente no lugar de seu enteado Tutemés III, que não tinha a idade suficiente para governar. As figuras da época mostravam Tutemés como um faraó adulto ao lado de Hatshepsut. Só que alguns anos depois ela assumiu o lugar do faraó, mas até hoje não se sabe o porquê. Ao contrário do que os faraós costumavam fazer com seus rivais, Hatshepsut não tentou matar ou exilar Tutemés III, mas garantiu que ele recebesse a educação adequada para desempenhar o papel de faraó. Esse fato faz os historiadores acreditarem que existiu uma corregência entre os dois e que o fato de a madrasta de Tutemés declarar-se faraó foi uma jogada política para proteger a estabilidade do Egito. Apesar de o reinado de Hatshepsut ter sido pacífico, com forte desenvolvimento da diplomacia e do comércio internacional, seu nome foi omitido das listas de reis egípcios. Além disso, os arqueólogos confirmaram diversas profanações às homenagens feitas a ela, provavelmente um sinal de desaprovação por essa suposta má conduta. Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações para sua dose de curiosidades. Até a próxima!